A mineração se estende à atividade de pesquisa, exploração, extração e beneficiamento de minério. É de grande importância para a sociedade. Mineração é responsável por extrair os minérios da natureza para o uso comercial. Usar as riquezas a favor da economia, empregabilidade e desenvolvimento pode ser um desafio na estrada, na gestão pública e na legislação de controle. E como ficam as cidades que sediam a movimentação causada pela mineração? Serra do Navio e Pedra Branca do Amapari sentem a paralisação da mineradora que dispensou centenas de funcionários e entrou com pedido de recuperação judicial. A exploração mineral garante para uma cidade infraestrutura e uma economia aquecida. A área minerada no Brasil foi de 31 mil hectares em 1985 a 206 mil hectares em 2020, aumento de quase 570%. Segundo o Anuário Mineral Brasileiro, os estados de Minas Gerais e Pará foram responsáveis por 89,4% do total de 129 bilhões de reais em valor de produção das 11 principais substâncias metálicas. O Amapá é uma das regiões mais ricas do norte do Brasil e tem todas as condições para estar em uma posição de destaque e gerar desenvolvimento. A indústria mineral colabora com grandes efeitos para gerar superávites à balança comercial brasileira. O Instituto Brasileiro de Mineração informou que as exportações minerais representaram 13,9% das exportações do país, correspondendo a 7,4 bilhões de dólares só em um semestre. Alguns dos principais minérios encontrados no estado do Amapá são o manganês, o ouro e o granito. O Brasil é um dos principais países no que se diz respeito à mineração, por possuir uma zona territorial muito grande. É considerado um país com enorme potencial no setor de mineração e, de acordo com o Departamento Nacional de Produção Mineral, produz cerca de 70 substâncias minerais. Por exemplo, há ouro em várias partes da região amazônica. O Amapá tem grandes potenciais na mineração metálica e de uso industrial. Vamos fazer uma retrospectiva da mineração no estado e saber como é possível colocar o Amapá entre os primeiros no ranking da mineração no Brasil. No Equinócio Verdade desta semana, queremos saber como colocar o Amapá nos trilhos para o desenvolvimento. De acordo com o Instituto Brasileiro de Mineração, o Brasil tem mais de 8 mil empresas mineradoras. Elas se espalham em mais de 3 mil minas. O país também possui duas das maiores empresas do mundo na área da mineração, que são a Petrobras e a Vale do Rio Doce. Em relação às reservas mundiais, o Brasil possui as maiores reservas de nióbio, mais de 90% das reservas mundiais. O setor de mineração do país registrou um crescimento de 62% no faturamento em 2021, chegando a 339 bilhões de reais. O levantamento aponta que a China foi o principal destino de exportações de minério de ferro, nióbio e manganês. O Canadá foi o principal destino do ouro e alumínio. O professor Marcelo, da Universidade Federal do Amapá, é mestre em Geologia e doutor em Desenvolvimento Sustentável, com especialidade em mineração. Para ele, é possível encontrar um caminho de mineração, sustentabilidade e desenvolvimento econômico, mas que ainda há muitos desafios políticos, burocráticos e estratégicos a enfrentar. O estado do Amapá, ele tem, né, como eu falei, eu sou geólogo, eu entendo um pouquinho, ele tem uma geologia bem, digamos assim, um potencial para a mineração, né? Então ele tem áreas, né, que são aquelas áreas
nós temos a região litorânea, que é uma região mais propícia para minerais que a gente chama de agregados minerais, que é areia, que é seixo, né? Esses minerais que nós utilizamos na construção civil. Mas, quando a gente adentra um pouco, né, nas áreas mais internas, né, nessas regiões que são mais acidentadas, né, que tem um relevo um pouco mais alto, a gente começa a encontrar rochas e algumas porções dessas rochas abrigam, né, potencialidade mineral. Então, o Amapá ele tem uma reconhecida potencialidade mineral, né, para diversos minerais metálicos, né? E aí a gente pode citar inicialmente o ouro, né, que foi o primeiro metal aqui precioso descoberto, né, que data lá do século XIX ainda, né, na época que foi descoberto o Lourenço, que é um garimpo secular. O manganês, né, que aqui o Amapá foi o primeiro estado amazônico, né, que abrigou um grande projeto de mineração industrial na Amazônia, foi o Amapá. Cromo, né, a cromita. Nós temos ainda o ferro, né, que foi o que entrou por último, e também como um minério, né, antigo, conhecido aqui, é o caulim, né? Então, talvez não, com certeza hoje, o caulim é o recurso mineral mais antigo ainda em extração aqui no estado, né, que fica no sul do estado do Amapá, que é em Vitória do Jari, né? Então, a gente tem recurso mineral, né, desde o Oiapoque até o sul do estado, praticamente cortando todo o estado, né, de norte a sul. Esses recursos minerais, essa potencialidade mineral, ela não está em todo lugar, né, ela é localizada, e estes locais eles estão inseridos em unidade de conservação, né? Então, como você falou, olha, o Amapá ele tem um potencial mineral, porém, quando surgiram as unidades de conservação, grande parte dessas unidades de conservação, elas se superpuseram, né, em áreas que eram de potencial mineral. Então, hoje, livre, né, a gente pode dizer aí que o potencial mineral do Amapá, que antes era assim, de 100%, com todas as unidades de conservação, o potencial mineral ele caiu muito, né? Hoje eu posso chutar em torno de 10% a no máximo 25% das áreas de potencial mineral, hoje elas estão disponíveis para que se faça pesquisa, né, e se prove ou não a existência de uma jazida, né, e quem sabe isso se concretizar num projeto de mineração, de extração mineral. Então, hoje, o nosso potencial é muito restrito em função dessas unidades de conservação. Um exemplo de desafio para a exploração mineral foi citado em nota pela DEV Mineração. O grupo atua diretamente com minério de ferro em Pedra Branca do Amapari e no Porto, em Santana, no estado do Amapá. Em nota, argumentam como se dá o impacto nos empreendimentos, com a demora nas respostas das licenças pelos órgãos ambientais. Sem as licenças ambientais, as mineradoras não conseguem realizar as tarefas de acordo com a lei. As empresas que realizam atividades que geram impacto e dano ao meio ambiente necessitam das licenças, assim evitando multas, sanções trabalhistas e perda de credibilidade. Mas o prazo para a liberação das respostas nas concessões das licenças pelos órgãos ambientais varia diante das modalidades peculiares da atividade mineral ou exigências complementares. Essa demora pode ocasionar lentidão para a execução das tarefas da mineradora por conta do excesso de normas, condicionantes e documentos exigidos. A mineração, uma coisa são recursos minerais, outra coisa é a mineração, né? Então, a mineração é a atividade de extrair recursos minerais. Só que a gente tem recursos minerais, pelo menos mineração em três categorias, né? A mineração industrial, que é aquela grande, tem a mineração que a gente diz que é uma mineração média, né, que é a mineração que a gente vê, por exemplo, em Porto Grande, em Ferreira Gomes, que é a extração de areia, de seixo, né, de brita, né, e tem ainda o garimpo. Para cada um desses tipos, desses setores de mineração, se exige, né, se tem uma determinada exigência em termos de estudo ou não, né? Então, normalmente, uma mineração industrial, para ela acontecer, ela precisa primeiro provar a existência de uma jazida, né? Diferentemente de um garimpo, né, e de uma extração mineral de seixaria, porque é um recurso mineral que está em grande quantidade, né? Então, a primeira fase, realmente, como você fala, é a pesquisa. A primeira coisa que tem que ser feita é a pesquisa, né? Sem pesquisa, não tem como se viabilizar um grande projeto de mineração.
A mineração é uma atividade indispensável ao desenvolvimento socioeconômico. A maioria dos produtos e recursos utilizados pela população são derivados da mineração, o que significa dizer que é ela responsável pela geração e distribuição de matérias-primas, que são recursos utilizados na fabricação e produção de mercadorias, geralmente industrializadas. A mineração, que a gente chama de em bases sustentáveis, né? E aí eu costumo dizer para os alunos, né, para os nossos alunos, que eu não digo que a mineração ela tem que ser no mínimo responsável, né? Então, infelizmente aqui no Amapá nós temos as experiências de encerramento, dos projetos de mineração não têm sido muito exitosas, né? Então nós tivemos a ICOME, tivemos a mineração Novo Astro e diversos outros projetos que se encerraram e deixaram muitos passivos, tanto passivos ambientais, né, deixaram áreas por recuperar, né, deixaram grandes cavas, buracos, quanto passivos sociais, porque uma vez aquela atividade ela encerrada, praticamente a economia que girava em torno daquela atividade ela deixa de existir, né? E aí a gente tem às vezes cidades que né, viram cidades fantasmas, porque não tem mais aquela dinâmica socioeconômica que tinha durante o processo de extração, de operação da mineração. Então, o grande desafio hoje é uma mineração responsável, né? Que eu digo, não precisa nem ser sustentável, precisa ser responsável. O que seria uma mineração responsável? É aquela mineração que dá conta, né, dos seus planos ambientais, que controla, né, que se ela degrada, ela recupera a área que ela degradou, né? Ela utiliza, ela tem um plano de gestão ambiental que ela coloca em prática, né? Ela avalia, ela monitora os seus planos ambientais, né? Ela tem um desempenho ambiental satisfatório. A mineradora, né, para ela operar, ela também tem que auxiliar os municípios onde ela está instalada, né? Para que, quando aquele projeto se encerre, aquele município ele tenha condições de se manter, né? E não se encerre, né? Não vire uma cidade fantasma, como aconteceu, né, logo que a ICOME saiu de Serra do Navio, e que hoje, né, a gente está vivenciando algo muito parecido, né, com a possibilidade do encerramento do projeto da mina Tucano, né? Então, eu, né, tanto no diagnóstico, na minha tese, no meu livro, eu coloco isso. A gente tem que aproveitar o timing da mineração. Só para você ter uma ideia, esses municípios que são atingidos, que têm mineração, que são atingidos por uma mineração de grande porte, eles recebem recursos, né, eles têm uma receita muito maior do que os demais, né? Então, essa talvez seja a maior, digamos assim, o maior benefício que uma grande mina, né, uma grande mineração traz para aquele local, é a possibilidade de um capital, né, de capitalizar aquele município a partir das receitas, dos impostos que são pagos. Eu fiz um indicador que mostra que Macapá, que é a capital administrativa, que está tudo aqui em Macapá, ela tem uma receita por habitante, né? Eu dividi a receita total pelo número de habitantes. Eu cheguei a um número de pouco mais de R$ 1.100 por cada habitante, em 10 anos em Macapá. Em Pedra Branca, passava de 3 mil. Quer dizer, em tese, é um município que tem um pouco mais, tem uma disponibilidade financeira muito melhor do que qualquer um outro, né? Então, qual é o desafio? Transformar esse capital, essa poupança, né, em desenvolvimento, em outras atividades fora da mineração, para que, quando acabe a mineração, o município ele possa andar com as suas próprias pernas. Esses municípios eles são extremamente dependentes à mineração, né? E mais recentemente, a gente tem um caso, por exemplo, de Mazagão, né? Mazagão hoje é um município que recebe um royalty, uma CEFEM, né, por ser atingido por projetos que foram instalados lá, né? E eu já fiz a conta, hoje o município de Mazagão é o município com maior disponibilidade de recursos do Amapá, né? Mazagão está recebendo, em termos de CEFEM, um valor muito alto, né? Então, não há, né, como comparar municípios que recebem por ser atingidos como Macapá, como Mazagão e Pedra Branca, a disponibilidade financeira deles é muito melhor. O desafio é o gestor fazer com que isso, né? E é claro, a empresa ela não se exime disso, principalmente as que estão operando. Ela também tem que auxiliar nisso. E mais ainda, a sociedade ela tem que cobrar.
né? A sociedade tem que cobrar, porque, do contrário, eu já venho, né, discutindo a mineração, a história ela se repete, né? Infelizmente é isso, né? A história se repete. Se não houver um controle social, uma cobrança, né, daqui a um tempo, mais uma vez, a gente vai estar lamentando a saída dessa empresa lá de Pedra Branca e, infelizmente, os passivos sociais e ambientais eles deixados lá. São anos de exploração mineral na região que contempla Serra do Navio e Pedra Branca do Amapari. Ao mesmo tempo, são anos que a Perimetral Norte, que dá acesso aos municípios, não é asfaltada. Apenas recebia uma manutenção, o que, segundo quem utiliza a via diariamente, não tem acontecido. Nossa equipe de reportagem flagrou o drama dos motoristas quando também precisávamos atravessar a estrada para a produção desse programa. Nossa equipe de reportagem veio até um dos pontos e o que a gente pode observar aqui, ó, é uma gigantesca fila de veículos, principalmente de caminhões, mas também tem aqui veículos particulares de passeio. Muitos motoristas estão aguardando há bastante tempo aqui a resolução do problema e agora, hora ou outra, um veículo ou outro se aventura a passar. Alguns veículos até conseguem passar, mas com muito trabalho. E agora as duas filas ficam aguardando aí o trabalho do trator para que possa tornar a estrada mais acessível e mais transitável. É uma situação que ela é rotineira, sempre no período chuvoso acontecem esses atoleiros aqui na Perimetral Norte. Nesse momento o trator ele retoma a tentativa de retirada do caminhão para que ele saia, desobstrua a estrada, porque ela foi completamente obstruída. Então agora ele vai fazer mais uma tentativa de mudança, no mínimo, a mudança de posição do caminhão para que desobstrua a estrada e assim outros veículos possam tentar passar. Infelizmente é isso que a gente passa aqui, ó. A gente tem que tá emprestando máquina da madeireira para estar dando esse auxílio e essa ajuda aqui. O próprio trator tem muita dificuldade de se mover também aqui no local. Agora parece que eles vão conseguir estar retirando o caminhão que estava obstruindo a via, estava obstruindo a estrada. Parece que agora ele vai conseguir ser retirado. Um trabalho muito intenso, de muitas horas, muito tempo, mas é uma realidade que parece que não muda. Não muda, não muda, isso daqui não muda. Enquanto a gente não tiver uma manutenção adequada na nossa Perimetral Norte, infelizmente, Serra do Navio, Vila Nova, Pupixi, Pedra Branca, Aldeia Uaimpis, a gente vai estar sofrendo com isso. Porque aqui passa ambulância, passa gestante, passa idoso, passa criança, entendeu? É uma via, a gente não pode tirar o direito de ir e vir. Há quanto tempo que tu faz aqui essa rota e como é que é essa rotina, né? Tempos chuvosos são tempos difíceis aqui, né? São tempos difíceis mesmo. Já estou nessa rota aqui há uns 2 anos e pouco, de novo, né? Mas fora os 10 anos que eu já trabalho nessa área. Só que todo o tempo de chuva aqui é desse jeito. Fora a população que mora aqui, que tem esse constrangimento, né? Da gente estar atrapalhando toda a passagem deles, né? É muito difícil, tem que ter muita técnica para poder passar, né? Muita técnica e coragem. Aqui é o dia a dia do motorista. Tem que ter coragem e todo o tempo voltar para casa ileso. A esperança é que um dia isso não aconteça mais, né? Positivo. É anos que a gente espera esse asfalto aqui, mas não sei por que nunca vem. Muito bem. Então a gente continua acompanhando aqui a situação, um atoleiro muito grande. A chuva voltou, já tinha cessado, voltou novamente e a gente acompanha esse drama principalmente dos caminhoneiros, dos motoristas que precisam ir e vir e tem que enfrentar toda essa lama e todo esse atoleiro. No final, decidimos não arriscar e danificar nosso carro e esperar para ir outro dia. Mas os caminhoneiros que ficaram não têm essa opção. Terão que enfrentar a lama e a estrada. A população de Pedra Branca do Amapari e de Serra do Navio, que são municípios da região oeste do estado, ficou abalada após a paralisação das atividades da mina Tucano, que é do grupo canadense Great Panther.
No final do ano de 2022, a empresa entrou com um pedido de recuperação judicial. Esse processo foi ajuizado no Rio de Janeiro. A motivação, segundo a empresa, seria permitir que os devedores tentem reestruturar suas operações e passivos para enfrentar uma situação de dificuldade financeira. A mineradora Tucano, que minerava ouro, gerava centenas de empregos através de terceirizadas e ainda pagava royalties significantes para os caixas das prefeituras. Para muitos da população da região, o caso trouxe a lembrança da saída da Icome, que é responsável pela criação de Serra do Navio, e da MMX, que deu início nos anos 2000, do empresário Ike Batista. Depois de anos de exploração, o que mudou no estado do Amapá? Quais avanços aconteceram? E o mais importante, qual o legado deixado para as gerações posteriores? A mineração industrial ela inicia lá na década de 1950, né, e aí vem com a Icome num contexto em que não existia uma agência reguladora da mineração, tudo foi o contrato na época da Icome foi acordado, né, na época com os militares, e por incrível que pareça, eu posso te dizer que aquele contrato ele foi muito melhor do que o que a gente vê hoje. O primeiro legado que eu destaco é a própria hidrelétrica lá do Paredão, de Guaraci Nunes, né, que ela veio como uma contrapartida, né, como um investimento da Icome aqui no estado. É claro, ela utilizava aquela energia, mas ela deixou também o Paredão aqui, que inclusive está numa perspectiva de ter aí a potência ampliada. A ferrovia, o porto, né, e aí você vê a cidade de Serra do Navio, que a gente chama de Company Town, né, uma cidade de empresa, né, que foi criada só para abrigar os funcionários, que tinha indicadores de saneamento, né, de primeiro mundo na época, né? Santana, né, a gente pode dizer que o município de Santana, né, a origem dele está relacionada à mineração. A Icome talvez seja o principal marco histórico, um dos principais marcos históricos no Amapá. Mais recentemente, né, com a política ambiental, não tem acontecido. Então, posso dizer que o desempenho, até a Icome sair daqui, o desempenho em termos de responsabilidade social e ambiental da Icome, ele era satisfatório, né? Era satisfatório. Depois que a Icome saiu, que entraram novas empresas, a gente vê as experiências de saída dessas empresas e um pouco de falta de comprometimento. Pedra Branca do Amapari, em 2004, tinha uma população que não chegava a 5 mil. Né? Uma receita que não passava de 5 milhões era a receita de Pedra Branca. E aí, quando chega em 2011, no boom da mineração, a receita de Pedra Branca ela passa de 5 milhões para 65 milhões. Pedra Branca teve avanços, né, na saúde, na educação, né? Então a gente vê que a mineração ela traz isso, né? Ela melhora um pouco a qualidade daquele município que é diretamente atingido. Então são legados que a gente não tem como negar. Mas não são somente coisas positivas que foram deixadas durante a história da passagem das mineradoras pelo estado. E ainda há um caminho para repensar, planejar e gerir a exploração no Amapá. Hoje a ferrovia está numa situação lastimável, né? Quer dizer, provavelmente ela teria que ser refeita, né? É um investimento muito alto, né? Cuja viabilidade ela está associada ao projeto que se encerrou em 2013, 2014, né, que passou pela mão de pelo menos 3 empresas, né, que hoje tem uma empresa que é chamada de Dev Mineração, né, que está aqui instalada em Santana, que havia uma perspectiva de retomar não só o minério que está estocado lá em Santana e que está sendo vendido, mas de se capitalizar para tentar reconstituir todo o sistema logístico que dá suporte à mina de ferro, que hoje está, né, sob a responsabilidade dessa DEV. Como esse projeto é um projeto que está abandonado aí há 6, 7, 8, quase 10 anos, tem que ser refeito. Ainda existe minério suficiente, né? O preço do minério de ferro, isso é interessante, quer dizer, tudo depende do preço. A mineração ela tem um tempo para iniciar e outro para encerrar. Eu tenho que aproveitar isso. Né? Aproveitar o quê? Aproveitar os recursos, principalmente financeiros, que ela tem. Então, o gestor ele tem que entender qual é o tempo de vida dela, né? E, para isso, precisa se construir um plano de desenvolvimento territorial. Se não tem um plano bem definido, o que vai acontecer? O dinheiro vai ser gasto, né? O recurso que entra vai ser
gasto e não investido, né? O dinheiro não vai ser investido, ele vai ser gasto. E aí o que vai acontecer? Termina o ciclo da mineração, aquele município ele, né, volta para o caos. O futuro do desenvolvimento depende do bom planejamento da gestão pública, que é quem garante o fomento à mineração, mas principalmente o retorno e o legado que fica para cada cidadão. Tudo depende do poder do Estado, né, do poder público, saber entender o que é a mineração e saber gerenciar o que ela traz de bom e controlar, né, o que ela tem de ruim, né? Então, dessa forma, a gente teria uma mineração sustentável ou responsável, né? Aquela que cuida dos seus impactos ambientais, aquela que gera riqueza e que parte dessa riqueza ela consegue transformar o entorno, né, a comunidade onde ela está inserida. Então, quando a gente conseguir isso, a gente está diante de uma mineração sustentável. Infelizmente, a gente ainda não viu isso aqui no Estado, né? E é interessante você estar aqui dentro da academia, porque meu trabalho dentro da universidade, né, a gente está aqui dentro de um curso que é da área ambiental, né, e eu sempre falo para os alunos, né, quer dizer, a gente só vai conseguir transformar os potenciais que nós temos realmente em riquezas palpáveis para o nosso desenvolvimento quando a gente conhecer, quando a gente entender, quando a gente tiver um mínimo de conhecimento, né? E aí a ciência, ela está, né, eu aqui enquanto, né, professor, né, e a ciência que a gente produz aqui com a graduação, com a pós-graduação, ela está aí para isso. O objetivo é a garantia de que, através da mineração sustentável das riquezas naturais e do equilíbrio com as contrapartidas das empresas mineradoras e ainda a boa gestão pública, toda a população, presente e futura, possa contar com o valioso legado extraído da terra rica e fértil do nosso Amapá.